Agora a gente vai começar a fazer a configuração do show. O show ele vem limpo para você importar o teu stage, né, e configurar conforme você precisar, né, para o show que você for fazer naquele dia. E aí indo para o software aqui, eu vou mostrar para vocês toda a etapa de preparação. A primeira etapa, na verdade, ela é pré-show. Ela tem mais a ver com a etapa de preparação da própria MA, que é você importar os fixtures, né, ou adicionar os fixtures que você vai usar. Para isso, aqui eu só vou mostrar para vocês que a gente tem dois stages, que é o Jimmy, que vocês não devem mexer, e esse aqui já tem umas fogs peteadas para ficar mais fácil. Eu vou fazer, como eu já tenho um projeto aqui que eu vou usar de exemplo, eu vou fazer o parcial. Então vou sair da rede para eu poder fazer o parcial. E eu vou usar esse show file, que foi o show file do último Lollapalooza, que foi um projeto do Eric Barrett. Ele me chamou para fazer o front of house com ele. Eu fui responsável pelo 3D, pela preparação do show, enfim, tudo, a operação ali do palco. Então fiz o PCR, chamei coloquei os aparelhos dentro do grupo, dentro do show, quer dizer. Dentro do meu data pool, eu vou importar o data pool inteiro, que não tem problema no meu data pool, não tem nada. Sempre que vocês forem fazer um PCR, até uma dica, se vocês, o nosso data pool é o data pool 2, tá? Então vocês podem importar, eu já fiz isso para vocês poderem importar um data pool inteiro, por exemplo, de um PCR que vocês estejam recebendo. Então aqui eu vou importar o data pool inteiro. E é isso, eu estou com os aparelhos dentro do meu show agora. Então vamos só conferir aqui o que veio. Tem um novo stage, o Perry. E aqui estão todos os aparelhos que a gente tinha lá. Então depois de ter copiado os layouts de um data pool para o meu, eu consigo utilizar de uma ferramenta do show que é o Group Maker, que é para fazer os grupos de forma automática. Que o primeiro passo do show é sempre você inserir, né, os aparelhos dentro dos grupos para você ter uma referência. E a partir do momento que você tiver os layouts, que são seus layouts do show que você vai usar no data pool, Jimmy Tools, você pode usar a primeira ferramenta do show, que é a ferramenta de fazer grupos de forma automática. Entrando no Show Setup, eu tenho essa ferramenta que é o Group Maker, que faz os grupos de forma automática, baseado no layout. Porque o primeiro passo do show é você realmente fazer os grupos. Aqui em Advanced a gente tem algumas outras opções, mas se vocês deixarem assim já vai funcionar legal, tá? Não precisa se preocupar com isso no começo. Eu vou rodar um Apply, e ele já vai começar a fazer todos os grupos de forma automática, tá? Então está aqui sendo feito cada um dos grupos. Tem que esperar um pouquinho agora. Beleza, terminou de fazer os grupos. E agora vamos dar uma olhadinha nos grupos, só para vocês entenderem também a ideia de cada grupo. Tá? O primeiro grupo que a gente vai ver é o grupo dos beans. Deixa eu deixar esse layout um pouquinho maior para a gente conseguir enxergar bem ele. Eu vou ligar o highlight. O primeiro grupo, que é o grupo dos beans, ele vai ser uma seleção linear. Esse primeiro grupo é sempre uma seleção linear, tá? Para você conseguir fazer efeitos, a gente vai ver certinho os efeitos depois, mas ele faz seleções lineares, por linhas mesmo, tá? Não é necessariamente pelo ID dos aparelhos, ele tenta fazer, né, as linhas aqui. Então, quanto melhor tiver o seu layout, melhor vai sair os grupos. O grupo grid, que é uma representação visual mesmo aqui, né, do teu layout. Ele divide em 3 blocos sempre, então, conforme o teu eixo, né? Então ele divide o bloco 1, bloco 2, bloco 3. E ele divide em odd even, mas o meu odd even ele não é por ID, é por linhas, né? Então ele intercala linhas. Isso dá um resultado bem legal nos efeitos. E aí left e right. E duas seleções que você precisa entender, né, a ordem aqui, que é a seleção snake, que é uma seleção simétrica, mas com a ideia de vai e volta, e a seleção simétrica mesmo, mas que não é de vai e volta. Né? Então, vou passar eles aqui para você entender. Se eu colocar duas wings, deixa eu jogar ele um pouquinho mais para cima para caber aqui. Ó como vai funcionar essa seleção. Essa seleção foi tudo feita automática, tá? Então, isso aqui dá um resultado bem legal nos seus efeitos. Aqui é a seleção snake. E essa aqui é a seleção simétrica, tá? Deixa eu colocar duas wings. Então, certo? Isso para todos os grupos. Uma característica bem legal é que, por exemplo, vamos aqui nos megapoints. Não, megapoints não, aqui nos quantum. Aqui a gente tem um problema, que costumava ser um problema, né? Que é ter uma quantidade de número ímpar. Aqui, então eu tenho 3, um centro e mais 3 do outro lado. Então a gente tem 7.
Mas ele resolve esse problema para você, né? Se você deixar habilitado essa opção aqui do Resolve Odd Fixtures for Symmetric Snake, ele já arruma isso para você. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui era o meu RGB2. Então, se eu vier na minha seleção simétrica, olha que legal, quando eu colocar duas wings, aqui ele já resolveu e manteve a simetria, beleza? Aqui também ele trabalha muito bem com pixels também. Então aqui a gente tem um layout bem denso de pixels e ele fez todo o layout certinho aqui. Então o grid, layout grid, snake, se eu passar também aqui, ó, vocês veem que a gente... Deixa eu colocar uns blocos para passar mais rápido. Aqui. Então, todos esses grupos foram feitos automaticamente. Beleza? E esse é o primeiro passo de preparação do show. Bom, agora com os grupos feitos, o nosso próximo passo é atualizar os presets.